A Pisa Macabra, vizinhança insólita. Aqui em São Paulo, as coisas sempre têm um jeito peculiar de se desenrolar. Meu nome é Karina, e vou te contar sobre o rolo mais doido que já vivi. Tudo começou naquela vizinhança aparentemente tranquila, mas a gente nunca sabe o que está escondido por trás das portas fechadas. Eu morava num apartamento no bairro da Moca. Uma região cheia de tradição italiana, mas que escondia seus próprios mistérios nas ruelas escuras e vielas apertadas. Minha vida era comum, trabalho, happy hour e uma escapadinha pro cinema no fim de semana. Mas uma noite, algo mudou. Os vizinhos, Dona Emília e seu Manuel, sempre foram gente boa. Porém, uma atmosfera estranha começou a se instalar naquele prédio. Sabe aquele arrepio na nuca que você sente quando algo está prestes a dar errado? Pois é, tava forte naquele lugar. A rotina no meu prédio sempre foi pacata, com os vizinhos indo e vindo, o porteiro sempre com aquele papo animado e os elevadores testando nossa paciência. Mas naqueles dias, algo começou a ficar estranho. Dona Emília, uma senhora adorável que sempre distribuía biscoitos e sorrisos, começou a agir de forma diferente. Seus passeios matinais no corredor agora eram mais lentos, e ela cochichava com seu Manuel como se tivessem um segredo a esconder. À noite, eu ouvia sons estranhos vindo do apartamento deles, como se estivessem fazendo algum tipo de ritual. Outra coisa que me intrigava era a mudança nas luzes do prédio. Às vezes, elas piscavam de uma forma quase hipnótica, como se estivessem tentando nos dizer algo. E os vizinhos, que antes trocavam cumprimentos alegres, agora pareciam evitar olhares, como se tivessem algo a esconder. Mas o ápice da estranheza aconteceu quando, numa noite chuvosa, eu estava voltando do trabalho e vi Dona Emília no elevador, segurando uma bandeja com uma pizza que exalava um cheiro peculiar. Seus olhos, normalmente doces, tinham uma intensidade que me fez sentir como se estivesse prestes a embarcar numa viagem sem volta. E foi ali, naquele instante, que a atmosfera naquele prédio deixou de ser apenas peculiar para se tornar algo sinistro, como se uma sombra pairasse sobre cada corredor e cada apartamento. Gira, enigmas e pizzas. Uma tarde chuvosa, Dona Emília bateu na minha porta segurando uma bandeja com umas fatias de pizza. Ela tinha um sorriso, mas os olhos... os olhos dela eram diferentes, como se escondessem segredos obscuros. Com um jeito todo misterioso, ela me entregou a pizza. Para você, minha querida, uma receita especial da família. Disse ela me olhando com uma intensidade que me fez arrepiar. Antes que eu pudesse perguntar o que tinha de especial naquela pizza, ela se foi, desaparecendo pelo corredor. Eu e meu amigo Lucas resolvemos encarar a pizza. Logo depois, uma sensação esquisita nos atingiu. Coisas estranhas começaram a acontecer. Luzes piscando, sombras se movendo, e de repente, giramos num redemoinho alucinante de confusão. Quando a tontura passou, percebemos que não estávamos mais no meu apartamento. Onde raios estávamos? Sarcasticamente perdidos. Nos encontramos num lugar sombrio, uma espécie de dimensão paralela, sei lá. Eu, Lucas e um bando de gente que definitivamente não estava na lista de convidados da festa de aniversário da Dona Emília. O ambiente era denso, com árvores retorcidas e um céu sem estrelas. A única luz vinha de lampiões trêmulos que iluminavam estradas escuras. Uma risada ecoou ao longe, uma risada que fez meu estômago se revirar. Isso parece o cenário de um daqueles filmes trash de terror, mas tipo, daqueles bem ruins? Comentou Lucas, tentando aliviar a tensão com seu sarcasmo habitual. Mas a verdade é que estávamos perdidos, sem pistas do que aconteceu e de como voltar para casa. O medo sem rosto. À medida que explorávamos aquele lugar bizarro, percebemos que não estávamos sozinhos. Sombras se moviam entre as árvores, sussurros ecoavam no ar, e uma sensação de observação constante nos envolvia. Foi então que vimos algo que fez nosso sangue gelar. Uma figura alta, sem rosto, emergiu das sombras. Seus contornos eram indefinidos, uma ausência de face que arrepiava até a alma. Era como se o próprio medo tivesse tomado forma naquele vulto sem rosto. Acho que achei o nosso vilão de filme de terror B, sussurrei para Lucas, mas a piada morreu na garganta quando a coisa se aproximou. Um terror palpável, sem rosto, mas com uma presença sufocante. Luz fraca no fim do túnel. A cada passo, o medo sem rosto parecia se fortalecer, como se absorvesse nossa angústia.
Aquele lugar macabro brincava com nossos medos mais profundos, e eu já não sabia se ia conseguir sair daquela dimensão maluca. Mas então, numa reviravolta que nem nos filmes mais absurdos eu imaginaria, encontramos uma luz fraca ao fim de um túnel escuro. Era como se uma pequena brecha de esperança estivesse tentando se abrir naquele pesadelo sem rosto. Lucas, sempre o cético sarcástico, ficou surpreso. Karina, você acredita em milagres agora ou o quê? Brincou ele, mas eu podia ver nos olhos dele que algo mudou. A luz era nossa chance, e não íamos desperdiçá-la. O segredo da pizza e a esperança. A luz nos levou de volta àquela pizzaria peculiar da Dona Emília. Parece que a receita especial da família era um portal para lugares assustadores. Mas agora, com um medo sem rosto nos perseguindo, tínhamos que descobrir como fechar esse portal e retomar nossas vidas normais. Fomos atrás de Dona Emília, que nos revelou a verdade. Aquela dimensão era um limiar entre nossos medos e a realidade. O medo sem rosto era alimentado pelas inseguranças e receios de cada pessoa que se aventurava por lá. Com essa nova compreensão, reunimos forças para enfrentar nossos próprios medos. O medo sem rosto perdeu sua força quando não encontrou mais o que consumir. A luz fraca no fim do túnel cresceu e partimos para o fechar do portal. A última vez que vi Dona Emília e seu Manuel, eles sorriam como se soubessem que cumpriram algum tipo de missão. Voltamos para casa, para nossa São Paulo peculiar, mas agora, com um olhar mais atento para os mistérios escondidos atrás das portas. E assim, a pizza que era a fonte dos nossos problemas se tornou o símbolo da nossa superação. Às vezes, o caminho para a esperança está em enfrentar nossos medos, mesmo que eles não tenham rosto. Mistérios no rolê da Muca. Depois daquela parada bizarra com o medo sem rosto, a Moca nunca mais foi a mesma. A galera que cruzava comigo no elevador agora trocava olhares desconfiados, como se a pizza da Dona Emília tivesse feito um tour na mente de todo mundo. A gente decidiu fazer uma espécie de rolê da verdade pela vizinhança. E olha, o que a gente descobriu não foi pra quem tem coração fraco, não. Fomos bater um papo com o porteiro, o famoso João do sorriso simpático, que sempre estava de boa com todo mundo. Karina, minha filha, você não tem ideia do que tá rolando nesse prédio. Ele falou com um tom de voz que deu até um arrepio. Parece que a pizza da Dona Emília não era só um lanchinho estranho. Era um portal para bagulhos que a gente nem sonhava que existia. Seguimos as pistas até a pizzaria da Dona Emília. Mas a bichinha estava fechada, como se tivesse virado um covil de mistérios. Eu, Lucas e mais uns malucos que toparam nessa missão de desvendar a Moca fomos atrás do segredo que a pizza guardava. Pizza portal e manobras sarcásticas. Chegando lá, encontramos um monte de ingredientes estranhos. Tipo, tinha um queijo que parecia dar risadinhas e uma massa que se mexia sozinha. A gente estava prestes a dar no pé quando ouvimos um barulho vindo dos fundos. E quem apareceu? Dona Emília, claro. Com aquele sorriso de quem sabia que a gente estava fuçando onde não devia. Meus queridos, resolveram fazer um pit stop no meu estabelecimento? Ela soltou, com uma ironia que deu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. A treta toda era que a pizza da família dela tinha umas antigas receitas mágicas, umas paradas sobrenaturais que ninguém imaginava. E a gente, inocente, foi lá comendo e abrindo portais para outras dimensões. Fiquei imaginando esta avaliação disso no iFood. Pizza de marguerita, 5 estrelas. Abertura interdimensional, 1 estrela. Vórtex de sarcasmo e confronto místico. Dona Emília explicou que o medo sem rosto era tipo um monstro emocional que se alimentava dos nossos medos e inseguranças. A gente estava dando um banquete para esse bicho sem nem saber. Decidimos então enfrentar nossos próprios medos e confrontar o medo sem rosto de frente. Então, pessoal, imagina só essa cena. Eu, a rainha do sarcasmo, encarando minhas próprias inseguranças. Foi tipo um show de stand-up, só com piadas sobre os meus desastres amorosos. Fiquei lá, no meio desse vórtex de autodepreciação, tentando botar pra fora todos os meus medos escondidos. Porque convenhamos, quando você é a dona das piadas, é difícil encarar a real, né? Agora, o Lucas, esse debochado nato, teve que lidar com o medo de não ser levado a sério. Imagina o rei da zoeira se deparando com um desafio sério? Foi tipo tentar fazer um malabarismo com pratos. Mas ele segurou a onda, enfrentou os próprios receios e soltou umas pérolas de sabedoria que ninguém esperava. Foi um confronto místico sarcástico, mano. A gente ali, no meio desse show de horrores emocionais,
tentando descobrir se a ironia podia ser uma ferramenta mágica contra o medo. E vocês acreditam ou não, deu certo. O medo sem rosto foi murchando mais rápido do que bola de festa depois do rolê. Essa experiência toda foi mais maluca que salgado de padaria. Mas provou que até a zoeira pode ser uma arma poderosa contra os monstros emocionais. E assim, entre risadas sarcásticas e um toque de misticismo, a gente tá de volta ao nosso batidão paulistano. Quem diria, né? Pizza parte de Vitória. No meio desse vórtex de sarcasmo, o medo sem rosto começou a murchar. Perder a força. A gente tava ali, tipo um grupo de terapia, mas com mais ironia e menos lágrimas. A luz fraca no fim do túnel se transformou num holofote brilhante, e o portal foi se fechando aos poucos. Dona Emília e seu Manuel ficaram lá, sorrindo como se tivessem ganhado na loteria. A gente voltou pra casa, pra nossa moca peculiar, mas agora com uma pizza party de Vitória. As luzes do prédio voltaram ao normal e os vizinhos voltaram a ser simpáticos, como se nada tivesse acontecido. E foi assim, pessoal, que uma pizza virou portal, o medo sem rosto se deu mal. E a gente aprendeu que, às vezes, enfrentar nossos próprios medos é o melhor caminho. E aí, galera que curtem as lendas urbanas assustadoras, que tal essa história sinistra da Karina na Moca? Se você curtiu esse pesadelo sem rosto e tá afim de mais contos bizarros, já sabe, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo assustador que eu trouxer pra vocês. Agora, sério, como é que a pizza da Dona Emília virou um portal pra uma dimensão maluca? Tipo, pizza delivery interdimensional alguém? Comenta aí o que você faria se topasse com um medo sem rosto na sua vizinhança. Vamos espalhar essa história pela cidade. Quem sabe a próxima pizza mágica não é a sua, hein? E não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a galera que curte uma história de arrepiar. Bora espalhar o terror pela internet. Valeu, galera! Até o próximo vídeo.